eu sou a Vivian Sela, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Maratona Vivendo de Doces Finos. Ao longo dessa maratona de aulas gratuitas, eu vou mostrar como você pode fazer doces finos para eventos e casamentos usando o passo a passo que eu criei e já é seguido por centenas de alunos meus, para fazer, vender e lucrar com doces finos. São alunas com idades e ramos de atuação bem diferentes. Boleiras, confeiteiras, donas do próprio negócio, diaristas, donas de casa. Tem também as alunas que são professoras, secretárias e muitas outras profissões. Algumas alunas são bem jovens, começando agora, outras são aposentadas, mas o melhor é que a grande maioria nem precisou deixar o que fazia para poder começar um negócio de doces finos, mesmo sem nenhuma experiência na cozinha. E é claro que você vai ver que alguns deles usaram sim o meu passo a passo para viverem exclusivamente da confeitaria de doces finos, como foi o caso desse meu aluno. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Michel, eu sou aluno da última turma da professora Sela Doces e eu vim aqui deixar o meu depoimento. Para você, aluno que está em dúvida sobre investir no curso, eu recomendo a aquisição do curso. Não estou fazendo demagogia para agradar a professora. Eu simplesmente estou falando a verdade. No curso da professora Sela eu aprendi bastante coisa nova, principalmente prestar atenção no design do doce para que a foto fique bonita, né? Para que o nosso feed de Instagram depois fique com fotos bonitas, fotos harmônicas, né? O curso da professora Sela tem uma gama enorme de aula teórica, desde precificação, venda, degustação, atendimento à noiva, rede social, contrato e principalmente ela nos ensina a pegar um doce tradicional e dar uma cara nova ao doce, né? Como ela mesmo diz, ela tempera a massa e cria um doce novo. Então você passa a desenvolver seus próprios doces através da técnica utilizada. E independente da receita do curso ser utilizado, por exemplo, em um copinho de chocolate, você consegue desenvolver a sua parte de criação para aplicar esse doce em outros formatos, em outros tipos de doces de casamento. Então é um curso que vale a pena. Quem tem interesse, compre, mas acima de tudo, estude, se dedique, que todo mundo conquista o seu lugar. Isso nos inspira, não é? Mas antes da gente continuar, deixa eu te explicar uma coisa importante aqui para você. Essa série que você está assistindo, a Maratona Vivendo de Doces Finos, é um curso de introdução ao meu método chamado Doces Finos de Sucesso. Essa maratona é muito importante para você entender como funciona a confeitaria de doces finos, para você saber quais são os pilares por trás das pessoas que realmente ganham dinheiro com doces finos hoje. E por fim, para que você tenha clareza do que é possível de verdade em termos de ganhos financeiros. É bem comum, inclusive, que eu receba depoimentos de pessoas que seguiram as minhas orientações e que já conseguiram fazer e vender doces só de assistirem a essa série até o final. Sela, tenho te acompanhado recentemente. Mulher, você abriu um mundo de possibilidades. Estou amando as receitas e me abriu os olhos para fazer novas adaptações em alguns dos meus doces. Precisava de um toque diferente e com um toque mais sofisticado. Você foi a resposta. Muito obrigada. Bom dia! Gostaria de agradecer pelas lives e pelo incentivo que você proporciona a todos que realmente têm vontade de aprender. Estou aprendendo muito com as suas dicas. Desejo que você tenha cada vez mais sucesso e que Deus te abençoe imensamente. Então é muito importante que você assista a cada aula dessa série, sem interrupções. Sente um lugar confortável, pegue um papel e uma caneta para não perder nenhum detalhe. Ao longo dessa série eu também vou explicar o que você pode fazer para se tornar minha aluna, ok? E eu falei no começo desse vídeo que eu vou te ensinar a fazer, vender e lucrar com doces finos. E é normal que ao ouvir falar de doces finos, ou então quando você vê aquela mesa de doces lindas em um casamento,
logo vem à cabeça que é algo muito difícil ou que você nunca conseguiria fazer um doce daqueles. Ou você pode pensar que é preciso um monte de equipamentos especiais. E não é nada disso. São 3 pilares que sustentam um negócio de doces finos. O primeiro, receitas novas. Gente, saia da caixa. Você não precisa fazer igual a todo mundo. E para ter receitas diferenciadas é muito fácil. Você pode pegar aquela receita de um doce comum, mudar uma decoração, por exemplo. E isso me leva ao segundo pilar, que é a apresentação. Para que um doce seja fino de verdade, precisa ter acabamento. São os detalhes que conquistam o seu cliente e valorizam o seu doce. Vou te mostrar durante a maratona como você pode criar decorações maravilhosas e super fáceis de fazer. O terceiro pilar são as técnicas de vendas. De nada adianta ter um doce delicioso e lindo se você não sabe como divulgar. E é claro que eu também vou falar sobre isso nessa série de aulas. Seguindo esses 3 pilares, qualquer pessoa pode trabalhar com doces finos, até mesmo quem não tem nenhuma experiência na cozinha. Mas eu preciso tocar em um assunto que ninguém gosta de falar. Posso falar? Tá preparada? A verdade é que grande parte das pessoas vão desistir antes mesmo de começar. Isso porque as pessoas esperam resultados rápidos. É como querer ir à academia hoje e ter resultados amanhã. E eu preciso falar disso, porque se você quer fazer doces finos de sucesso, se você quer realmente ganhar dinheiro nesse ramo, anota aí o que eu vou falar agora. Escreve no caderno para você lembrar sempre. Não é da noite para o dia, mas seguindo um método é possível brilhar sim. E quando eu falo de brilhar, é se destacar na multidão, se diferenciar da concorrência, é mostrar para aquelas pessoas que não acreditam em você que você é capaz, que você tem brilho próprio. Por isso eu te convido, vamos brilhar juntas? Eu precisava falar disso, até para você não se decepcionar comigo, porque se você acha que o que eu vou te mostrar traz resultados da noite para o dia ou em um passe de mágica, eu sinto em lhe dizer que você está no lugar errado. Agora, se você entende que é possível sim viver da confeitaria de doces finos e ganhar muito dinheiro nesse ramo, mas que para isso é preciso se dedicar, é preciso de um método e principalmente querer brilhar, vem comigo. Porque o que eu vou te apresentar aqui é a mesma base que eu ensino para os meus alunos, mesmo aqueles que estavam começando do zero. Poucas semanas depois, conseguiram fazer doces lindos como esses. Lindos, né? Eu amo quando meus alunos brilham. No começo, eu não imaginava que teria alunos assim. Para falar a verdade, nem passava pela minha cabeça ter um curso online. Deixa eu te contar resumidamente como eu caí de paraquedas nessa história de doces finos, como eu larguei o meu emprego de engenheira da computação para entrar no ramo da confeitaria e porque essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado naquela época. Eu tinha um emprego relativamente estável, eu não era infeliz no meu emprego, mas eu não me imaginava ali por mais 5, 10 ou 15 anos. Não via possibilidade de crescimento. Eu queria ter liberdade financeira, queria poder fazer os meus horários, poder viajar e conhecer outros lugares, outros países, mas trabalhando das 8 às 18 horas, dificilmente eu conseguiria. Me manter naquele trabalho era cômodo. Eu podia contar com o meu salário certinho no final do mês, mas sempre ficava com aquela sensação de que eu podia ser mandada embora a qualquer momento. Gente, trabalhar de empregado é assim. Uma hora você tem trabalho, salário e na outra você está desempregado e correndo atrás do seguro-desemprego. Essa estabilidade de carteira assinada não existe. Ah, Vivian, então você quer dizer que tendo meu próprio negócio de doces finos tudo vai ser mil maravilhas? Não, eu não estou dizendo isso, mas quando você tem o seu próprio negócio, por mais que existam altos e baixos, você tem o domínio, você decide se vai fazer uma promoção,
Você decide se vai trabalhar no Natal ou se vai viajar. Isso sem falar na possibilidade de crescimento, que é infinitas vezes maior. Mas espera aí, eu não estou falando para você largar o seu emprego. Se for o seu momento, se chegar a sua hora, você vai sentir, assim como eu senti que precisava ter o meu próprio negócio. Era o meu momento. Eu já não queria trabalhar para os outros, eu não queria ver a vida passar sem deixar a minha marca, sem fazer a diferença na vida das pessoas. E é claro, na minha vida. Eu só não sabia o que fazer e acredite, doces finos nem passou pela minha cabeça nessa época. Só que o casamento da minha cunhada estava para chegar. Isso há uns 14 anos atrás, mais ou menos. Os casamentos não tinham todo esse glamour que tem hoje. Seria uma festa bonita, mas nada grandioso. A família estava ajudando como podia e eu não sei por que eu ofereci para fazer os doces do casamento. Gente, eu gelei. Eu já tinha feito sobremesa, brigadeiro, beijinho, assim, essas coisas. Nunca tinha feito doce para evento. Era só para família, para poucas pessoas, sabe? Nas festas de Natal, final de ano. Então, era essas festas que eu levava o doce, não para um casamento. Só que eu tinha me oferecido para fazer os doces do casamento da minha cunhada. Não dava para voltar atrás. Bem, para falar a verdade, dava, mas eu não queria voltar atrás. Então eu fiz o seguinte. Fui procurar na internet o que seria melhor para fazer, qual receita usar e se existia algum doce mais indicado para quem não tinha experiência. E eu não achei nada disso. Olha, não foi fácil fazer os doces finos para o casamento da minha cunhada, sem orientação. Mas eu entendi que aquele era o meu momento de desafio, que de certa forma aquela minha escolha poderia ajudar no rumo da minha vida e foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas adoraram os meus doces, todos os convidados elogiaram e queria saber quem foi que tinha feito. Nesse momento, eu percebi a grande oportunidade que estava passando ali na minha frente. Eu só não sabia que seria tão complicado encontrar variedades de receitas naquela época, gente. Não tinha nenhuma opção na internet. Se eu quisesse uma receita diferenciada, eu tinha que participar de algum curso presencial. Eu ia para São Paulo fazer cursos que na maioria das vezes eram cursos caros. E no final eu aproveitava aí 1, 2 receitas. Hoje as coisas são bem diferentes. A gente pode fazer o curso no conforto das nossas casas, assistir na hora que temos tempo e as opções são muito variadas. Mas eu lembro que a cada casamento que eu fazia os doces, eu me sentia mais confiante. Eu sentia o reconhecimento das pessoas, eu me sentia bem com isso. E é claro, eu me sentia vencedora por ter resultados financeiros tão expressivos. Gente, eu ganhava cerca de R$ 1.700 por mês no meu antigo trabalho. E com doces finos, quando eu fiz uma festa para 200 convidados, eu ganhei num final de semana aquilo que eu demorava um mês inteiro para ganhar. Lembra que eu comentei lá no início desse vídeo que existem 3 pilares para se ter sucesso na confeitaria de doces finos? Então, ao longo dos meus 12 anos como confeiteira, logo no começo, eu não sabia quais eram esses pilares e por isso eu errei muito. Eu perdi dinheiro, eu não sabia comprar os ingredientes, eu investi em publicidade que não deram certo. Então hoje, quando eu vejo que a minha experiência pode ajudar pessoas a não cometerem os erros que eu cometi, que compartilhando as minhas receitas e técnicas eu posso mudar a vida financeira de muitas famílias e que através de uma simples live eu posso dar uma nova visão, uma nova chance, um novo caminho. Tudo ficou claro para mim. E se eu puder ajudar a mudar a vida de pelo menos uma pessoa, tudo isso vale a pena. E eu espero de verdade que a vida que será transformada através dos meus ensinamentos dentro da confeitaria de doces finos seja a sua. Agora eu quero que você preste atenção. Eu vou entrar na parte do conteúdo prático com você. O que eu vou te ensinar aqui poderia facilmente ser vendido em um curso. Eu poderia ganhar dinheiro vendendo o que eu vou te ensinar de graça nessa aula. Então, não pule nenhuma parte do vídeo.
Se você fizer isso, pode perder informações importantes. Eu sempre defendo que doces finos é o ramo mais lucrativo da confeitaria. Eu digo isso pelo simples motivo da escalabilidade. Vivian, como assim escalabilidade? Pensa comigo. Um casamento para 200 pessoas precisa de um bolo e doces finos. Um bolo para 200 pessoas precisa ter mais ou menos 10 quilos, o equivalente a 50 gramas por pessoa. Um bolo de 10 quilos hoje em dia custa R$500. Isso significa que se a boleira atender 4 casamentos por mês, ela vai faturar R$2.000 vendendo o bolo. Vamos fazer essa comparação com doces finos. Um casamento para 200 pessoas precisa de pelo menos 1.200 doces. Vamos colocar a média aí de R$2,20 por doce. Eu tô falando de mais de R$2.500 por casamento. Se você fizer 4 casamentos por mês, o que é muito possível, pois seria um casamento por semana. Eu estou falando de um faturamento de R$10.000 por mês. Então eu vou te ensinar a fazer 3 doces finos com praticamente os mesmos ingredientes, mas ao mesmo tempo doces diferentes um do outro. E o melhor, você terá um lucro de aproximadamente 500% nesses doces. O que eu quero dizer é que você vai gastar aproximadamente R$35 nos ingredientes para fazer 100 doces. E dependendo da sua região, você vai poder vender esses 100 doces por R$200. São R$165 de lucro. Então, mesmo que você atenda uma festa pequena no início, vendendo 300 doces, por exemplo, eu estou falando de um lucro de R$495, atendendo apenas uma festa. Agora imagina, se você fizer 4 dessas festas pequenas por mês, já são praticamente R$2.000 de lucro. Agora, independente do seu nível na confeitaria, você pode nunca ter enrolado um brigadeiro ou você pode ser uma doceira profissional que atende casamentos e eventos. Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda em voz alta, para você mesmo ouvir e para que isso realmente se concretize na sua vida. Você está pronta para viver essa transformação? Eu espero que você tenha dito um sim bem forte. Comente aqui para eu saber que você está realmente comprometida com essa transformação. Então, como eu imagino que você está pronta, eu te convido a brilhar e a mostrar o seu brilho para o mundo. Vamos brilhar juntas! Então, gente, agora vamos para a parte da nossa receita, a receita que você tanto aguardou. A gente já conversou bastante, agora chegou a hora de colocar a mão na massa, que todas nós doceiras gostamos, não é isso? Hoje eu separei uma receita e a minha ideia foi o seguinte: fazer uma massa de doce com tudo que você tem na sua casa, que você não precisa sair correndo para comprar algum ingrediente que você não tenha. E aí, uma outra coisa que eu quis juntar aqui é uma dúvida que todo mundo tem. As pessoas sempre me falam: eu faço doce de limão e a minha massa talha. Eu vou mostrar para vocês que tem um truquezinho onde você faz o doce com suco de limão e a sua massa não talha. Fica aí ligadinha, não perde nada, porque essa receita tem muitos segredinhos e você vai ver que com uma massa simples você consegue ter doces versáteis, tá bom? Então vamos lá na nossa receita? Antes da gente começar a receita, eu vou te dar um recadinho importante. Você já deve estar se perguntando aí se vai ter a receita em PDF, se você vai conseguir essa receita por escrito. Sim, nós pensamos nisso. Se não apareceu o PDF abaixo do vídeo para você, aguarda mais um pouquinho que já aparece. Nós colocamos um timer no nosso vídeo e se você está assistindo desde o começo, já aparece o PDF para você. Se não apareceu, ou você não viu o vídeo inteiro, ou aguarda mais um pouquinho que já aparece, ok? Então, para nossa receita, nós temos aqui uma panela, o fogo está desligado. Eu sempre uso fogo desligado para misturar, agregar todos os ingredientes primeiro, tá bom? Então, nós vamos colocar, eu vou digitar para vocês, lembrando que já aparece o PDF aí, se não apareceu, mas eu vou digitar a receita completinha para vocês, tá bom? Aqui eu tenho uma caixinha ou uma lata ou 395 gramas de leite condensado.
Eu estou utilizando o leite condensado integral, mas se você está usando leite condensado semidesnatado porque você não encontrou integral, a receita dá certo também. Fique despreocupada, tá bom? Nós vamos adicionar no leite condensado creme de leite. Aqui eu estou usando creme de leite de caixinha, 20% de gordura. Eu já tenho o costume de usar sempre 20% de gordura, que eu acho bem bacana. Caso você não encontre, ou encontre com 25% de gordura ou 17%, a receita vai dar certo também, tá bom? Então, nós vamos agregar aqui o creme de leite ao leite condensado. Lembrando que o nosso fogo está desligado. E vamos misturar só para homogeneizar. Prontinho. Agora, nós vamos incorporar na nossa mistura manteiga. Aqui eu tenho 15 gramas, tá? Eu tô utilizando manteiga mesmo. Caso você queira utilizar margarina, o ponto da sua massa será o mesmo, mas o sabor modifica um pouquinho. Então, eu recomendo sempre usar manteiga. Caso você não tenha, pode fazer com margarina também, que não tem problema. E agora nós vamos ligar o fogo. A ideia aqui é que essa nossa massa comece a ferver para a gente incorporar os demais ingredientes. Nós temos raspinhos de limão que nós vamos usar no fim, nós temos suco de limão, que eu estou usando limão Tahiti, e nós temos bicarbonato de sódio, que eu vou explicar já já como que você usa. Vamos ligar o fogo médio, e vamos começar a mexer até que a nossa misturinha aqui comece a ferver. Gente, eu tô usando aqui um fogão de indução por conta do visual. Nós não temos um fogão a gás nessa sala onde a gente está gravando e onde a gente faz as lives. Quem me acompanha sabe disso. E o fogão de indução só funciona com panela de fundo triplo. E essa panela de inox é assim. Mas você pode usar na sua casa com fogão de chama a gás normal, uma panela que você tenha. Quanto mais grosso o fundo da panela, melhor. Você pode usar uma panela de teflon sem problema nenhum, a receita vai dar super certo. E se você já tem experiência, já é doceira e tem daquelas máquinas mexedeiras, as panelas que mexem, né, com motorzinho, também dá certo. Você pode multiplicar essa receita até por 6, ou seja, fazer 6 vezes essa receita de uma vez aqui, que vai dar super certo. Aqui no nosso ateliê nós usamos as panelas mexedeiras com essa receita e dá tudo certinho também. Como nós estamos explicando como funciona, eu tô com uma receita só, que é uma caixinha ou 395 gramas de leite condensado, tá? Não se preocupe com isso. Agora a nossa mistura começou a ferver. Primeiro é importante não parar de mexer, porque senão ela gruda no fundo. Mas agora é a hora do primeiro truque que nós vamos usar aqui, que é não fazer essa massa talhar com suco de fruta, tá bom? Tem muita gente que usa as pastas saborizantes, poderia substituir pela pasta também, mas com suco de fruta dá super certo. E eu vou mostrar para vocês. Nossa massa começou a ferver e eu vou desligar o fogo. Só vou mexer um pouquinho porque o fundo da panela continua quente, eu não quero que grude. Então a gente mexe só mais um pouquinho. Acabei de desligar o fogo, certo? Prontinho. E agora eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui 25 ml de suco de limão, que eu usei limão Tahiti. Você pode utilizar outro limão, não tem problema algum, tá bom? Vai dar certo também. O sabor da massa vai do tipo de limão que você usar, ok? 25 ml de suco de limão coado
E aqui eu tenho bicarbonato de sódio que você compra em lojas de produtos naturais ou no supermercado de envelopinho. Tem muita gente que usa isso aqui para lavar roupa até, né? Para dar uma clareada nas roupas. Então muita gente tem em casa o bicarbonato de sódio, que tem muitas funções. No nosso caso, a função dele é diminuir a acidez do limão, que é o que faz a nossa massa talhar. Eu vou colocar, gente, para uma receita, é uma pontinha de colher. Olha só, eu tenho uma colher de chá, aliás, de café, essa aqui é menorzinha. Eu vou colocar uma pontinha, não tem uma quantia específica, tá? Então, para uma receita só, um tanto assim já é o suficiente. E aí eu tenho suco em temperatura ambiente. Eu vou colocar esse bicarbonato de sódio aqui no suco antes de colocar na panela. E vocês vão ver que o suco vai dar uma fervida, né? Que a gente brinca, não é que ele esquenta, tá? É a ação do bicarbonato para diminuir a acidez do limão. Então a gente coloca no limão, olha lá, deu uma fervidinha. Eu vou dar uma misturada. E agora nós vamos adicionar essa mistura na nossa massa, que apenas começou a ferver. E aí eu vou adicionar e vou continuando a mexer e já ligo o fogo, ok? Então a gente coloca aqui. A impressão que a gente tem é que vai talhar, mas se você continuar a mexer, vocês vão ver que a massa volta a ficar lisinha. E vou ligar o fogo. E a gente vai mexendo, incorporando aqui, e a nossa massa vai voltar a ficar lisinha em minutos. E a gente vai mexendo até que ela dê ao ponto. Nós adicionamos mais líquido nessa massa, a impressão que você vai ter é que tá espirrando mais e que ela tá mais líquida, mas já já ela dá aquela secada e vai dar ponto de enrolar também, tá bom? Gente, olha aqui, ó, a massa tá bem líquida ainda, mas muito lisinha, olha só, nada atalhado. Então esse truque do bicarbonato de sódio ajuda na acidez, porque o que faz talhar, porque nós estamos trabalhando com leite, né? Leite condensado é leite. Quando a gente adiciona limão, a tendência é talhar. Você continua mexendo 2 minutinhos, vocês vão ver que a massa alisa. E nós temos uma massa bem lisinha, que agora a gente vai apurar. Brigadeiro mole, mas eu tenho um brigadeiro em ponto de bico. Se vocês tiverem termômetro, vocês vão ver que é em torno de 90 graus. Aqui, ó, tá com 89. Para que você saiba se tá nesse primeiro ponto, quando você joga de volta na panela, fica marcado os pontos onde você jogou e eles vão dissolvendo de uma maneira muito lenta. Então a gente sabe que não é um ponto de enrolar, porque tá mole, mas eu vou tirar uma pequena quantidade que eu vou mostrar para vocês que a receita é tão versátil. Apaguei o fogo. Ela é tão versátil que a gente consegue usar ela mole em ponto de bico para dar um outro tipo de doce, tá? Então eu vou tirar só uma pequena quantidade do nosso doce de limão.
e vou voltar o fogo com o restante que ficou na panela, porque esse restante aqui nós vamos dar ponto de enrolar, que vai ser mais ou menos em torno de 98 graus. Essa massa é bem mole por conta do suco e eu gosto de tirar em torno de 95 a 98, mas eu vou mostrar o ponto direitinho para vocês, tá bom? E aí a gente liga o fogo de novo e vamos continuar a mexer. Uma lata de leite condensado mexendo para ponto de enrolar, vocês vão ver que em fogo médio, mais ou menos 20 minutos, mas vai variar de fogo para fogo. Deve ter dado aqui uns 15, de 13 a 15 minutos para dar esse ponto mole, mais ou menos isso, tá? Agora a nossa massa deu ponto, eu vou desligar o fogo. Se vocês forem medir, aqui ó, nós estamos com 96 graus. Ou quando você pende a massa, ela rola. Vamos voltar aqui para tentar mostrar para vocês. Ó, ela rola inteirinha e descola do fundo da panela. Ela tá totalmente solta do fundo da panela e a nossa massa está ótima para retirar do fogo. Eu tenho aqui, gente, do meu ladinho, plástico, freezer e micro-ondas que nós vamos colocar essa massa. Mas antes disso, eu vou adicionar raspinhas de um limão. O limão que eu usei para fazer o suco, eu fiz umas raspinhas e nós vamos utilizar nessa massa, tá? Após o fogo desligado para não amargar. Então, só coloquei aqui, vou dar uma mexida e nós já vamos adicionar essa massa no nosso plástico, freezer e micro-ondas, porque ele aguenta a temperatura. Aí muita gente deve estar se perguntando, nossa, no plástico facilita muito, gente. O que eu uso aqui no meu ateliê para grandes quantidades, para vocês terem uma noção. Sabe potes plásticos de sorvete? Então, quando eu faço lá na minha panela mexedeira, que eu fiz 6, 8 receitas, que seja, eu tiro um pote desse, coloco um plástico desse aberto, um saquinho aberto dentro do pote, despejo a minha massa e fecho o saquinho. No outro dia que essa massa descansou, quando ela estiver fria, você retira o pote, você tem um bloco de massa, fica muito mais simples para trabalhar. Aqui, como é uma receita só, deu uma pequena quantidade, ainda a gente retirou um pouquinho, eu tô com bem pouca massa. Então a gente coloca aqui, eu vou envolver no plástico, bem simples assim, e a nossa massa vai descansar. O legal é que ela descanse de um dia para o outro, mas se você tiver pressa, aguarde ela chegar em temperatura ambiente, ou você pode colocar na geladeira por 1 horinha que ela já vai estar fria, você consegue utilizar. Mas a elasticidade da massa depende também do tempo de descanso. Por isso que eu sempre recomendo a massa descansar de um dia para o outro, e pode ser fora da geladeira, que não tem problema nenhum. Essa massa não vai estragar, tá? Pensando em rendimento dessa massa, em ponto de enrolar, se você enrolar aí brigadeiros, por exemplo, de limão, utilizando essa massa, em torno aí de 16 gramas, você vai ter em torno de 25 doces, ou seja, 4 receitas dessa, você faz 1 de doce, se for em ponto de enrolar. Se for desse ponto mais mole, aí varia de acordo com onde você vai colocar e eu vou te explicar já já. Aí então a nossa massa vai esfriar e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer com ela. Agora nós já temos as nossas massas frias. Eu digo massas porque nós temos uma parte da massa que eu reservei mole e a outra parte da massa em ponto de enrolar, conforme eu mostrei para vocês. Vamos trabalhar primeiro com a massa de enrolar. Eu pensei em dar para você algumas dicas de uma forma que você consiga fazer a mesma massa virar vários doces, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como isso pode ser feito. Eu vou pesar essa massa primeiro em porções de 16 gramas. Por que 16 gramas? Na minha região, tamanho padrão bom de massa pesada, que dê um tamanho de doce confeitado legal, é em torno de 16 gramas. Mas eu sei que cada região tem um peso.
Já tive alunos dizendo, na minha cidade, se eu fizer doce com 16 gramas, as pessoas acham pequeno. Então, eu faço doces com 20 gramas. Como também tem certas regiões que as pessoas acham 16 gramas grande. As pessoas têm mania de pesar os doces com 12 gramas, tá? Então, você pesquisa na sua cidade um tamanho legal para você e pesa essa massa. Aqui na minha região, um tamanho bacana é de 16 gramas, então eu vou pesar com 16, ok? Eu sempre gosto de utilizar na mão desmoldante para bolo, mas você pode usar manteiga, margarina, gordura vegetal. Mas aqui vai um segredinho das grandes doceiras. Massas à base de leite condensado tendem a cristalizar por conta da água, que eles falam água livre na massa. Isso faz com que essa água vá para a superfície e cristalize. Quando você usa manteiga, margarina, ela contém água, então o seu doce vai cristalizar mais rápido. Gordura vegetal não tem e o nosso desmoldante também não. Então eu gosto de utilizar o desmoldante por ser prático. Mas se você está começando agora, não tem problema de usar manteiga ou margarina, ok? Dá para fazer também. Não é que a massa vai ficar dura de um dia para o outro, nada disso. Mas ela tende a cristalizar mais rápido. Então eu vou untar minha mão. Vou untar uma colher que eu vou utilizar como ajudante de medida aqui. E eu tenho a balança. Então eu vou tirar uma pequena porção de massa. E vamos pesar em porções de 16 gramas. Prontinho, agora nós temos algumas porções já pesadas e nós vamos trabalhar com essa massa para decorar e fazer esse doce ficar bonito. Agora que eu já tenho a minha massa porcionada ou pesada em porções de 16 gramas, eu vou mostrar para vocês que essa massa pesada nós vamos decorar de duas formas, ok? Então eu vou fazer bolinha untando a mão, agora eu tinha untado só a ponta dos dedos, agora eu untei a palma da mão. E eu vou fazer bolinhas, tá? Algumas dessas bolinhas eu vou colocar no açúcar cristal. Então, nesse pratinho tem açúcar cristal, onde nós vamos passar essas bolinhas. Então eu tenho bolinhas que eu coloquei no açúcar cristal e que nós vamos passar no açúcar cristal e vamos colocar aqui novamente. E eu tenho algumas bolinhas que eu não passei no açúcar e vou contar para vocês por quê. Nós vamos fazer uma decoração diferente. É uma decoração francesa, isso aqui um chefe francês faz em bombons e a gente pode criar nos nossos doces. A ideia é você pegar a técnica, porque da mesma forma que você fez com essa massa de limão, você pode fazer com qualquer outra massa, tá? Bom, aqui do meu lado eu tenho um pedaço de isopor que eu forrei com papel filme, até por conta de higienização, então ela tá bem forrada com papel filme. E aí eu espetei nesse isopor, isso aqui, gente, é pino para golfe. Então eles espetam isso aqui na grama e colocam a bolinha em cima. Mas parece um parafuso, então você consegue adaptar com parafuso, você consegue adaptar com um espeto de bambu, um palito mais comprido de bambu, tá? Então nós vamos suspender algumas bolinhas aqui, tá bom? Então, eu só espetei para que parasse, porque eu preciso de uma superfície
onde ele fique paradinho e não vire. Só por isso que eu tô usando isopor, tá bom? Você pode adaptar com o que você tem na sua casa. E aí nós temos então esses palitinhos espetados, que no meu caso aqui é o suporte para bola de golfe, mas você usa o que você tiver. E nós vamos suspender cada uma dessas bolinhas aqui. Eu vou fazer 4 para mostrar para vocês. Ó, uma em cada uma. E essa bolinha eu não passei no açúcar, do jeito que a gente enrolou. Então eu vou passar. Vamos continuar com essa aqui, que é um dos nossos doces. Prontinho. Agora eu posso tirar a luva, que vai facilitar aqui pra mim. Que agora eu não preciso mais de luva. Algumas bolinhas penduradinhas e nós temos a passada no açúcar. Vamos finalizar essa aqui, gente. Primeiro, para mostrar para vocês, porque eu preciso de uns minutos em geladeira. Então, com o chocolate, uma manga de confeitar ou da sua preferência, não tem problema nenhum, tá? Então, eu gosto sempre de utilizar chocolate nobre. E aí você vai falar pra mim, ah, mas eu não sei fazer temperagem, porque esse chocolate, quando é utilizado nobre, você precisa temperar. Então, eu conversando com o meu pessoal, nós disponibilizamos logo abaixo do vídeo um outro vídeo que a gente já gravou explicando como pode ser feita a temperagem de uma maneira bem simples utilizando o Micril, tá? O vídeo está disponível também para que vocês aprendam e aí, olhando esse vídeo, além dessa técnica, você consegue fazer outras também usando temperagem. Caso você não queira usar o chocolate nobre, não tem problema nenhum, você vai derreter o seu chocolate cobertura que você está utilizando, colocar numa manga de confeitar. Eu não precisei de bico, então eu só cortei um pequeno furinho aqui na minha manga de confeitar, tá? E aí eu tenho o chocolate já na minha manga para usar, prontinho. Gente, é bom fixar bem a bolinha para não correr risco dela cair, dar uma apertadinha para ela ficar bem firme aqui. Porque agora nós vamos fazer uma camada de chocolate ao inverso para dar efeito nesse doce. Então nós vamos colocar o chocolate e em cada uma das bolinhas nós vamos colocando uma porção de chocolate. E a ideia é que esse chocolate escorra. Então, se você achar que um lado tá faltando chocolate, você vem completando. A ideia é que dê esse efeito escorrido. E nós temos isopor já embaladinho, então não tem problema. E aí ela vai escorrendo, ó. E você vem todos eles e faz o mesmo processo. Lembre-se de fixar bem cada um dos doces aqui, onde você colocar, seja um palitinho, seja um preguinho, onde você for utilizar. Se você tiver uma placa grande de isopor, você consegue fazer um cento deles. Espeta todos os doces e vem com o chocolate. Então aqui eu tenho poucas unidades, só para demonstrar. E onde eu acho que o chocolate está faltando escorrer, eu venho com mais um pouquinho. Nós precisamos levar esse doce à geladeira para cristalizar esse chocolate que a gente colocou. Então, do jeito que ele está aqui, escorrendo, olha só, eu vou levar à geladeira mais ou menos 5 minutinhos para cristalizar, ou seja, para endurecer esse chocolate que eu coloquei, ok? E vamos lá. Então, um doce tá cristalizando e nós vamos fazer o acabamento dos outros. Nós temos mais 2 versões aqui do nosso docinho de limão. Aqui, gente, eu vou utilizar nos copinhos de chocolate que eu já previamente fiz. Sabe aqueles copinhos de licor das forminhas de acetato? Foi daquele que a gente utilizou, mas você pode utilizar qualquer modelo que você quiser. Lembrando que nós temos um vídeo ensinando a trabalhar com chocolate nobre, mas você faz com chocolate da sua preferência sem problema nenhum. Então eu tenho os nossos copinhos prontos e tenho aquela porção de massa que nós tiramos um ponto antes, lembra? Que ela tá em ponto de bico. Na manga de confeitar, eu coloquei o bico pitanga, esse aqui é o número 20, tá? Mas você usa da sua preferência.
A ideia é que as nervuras façam o acabamento desse doce, tá? E aí nós vamos preencher esse copinho de chocolate com a nossa massa de limão, que a gente pode falar com a nossa massa molinha de limão. E aí, em movimentos circulares, a gente vem apertando e preenchendo o nosso copinho. A ideia é que as nervuras realmente apareçam, tá? Então, isso vai fazer o acabamento do seu doce. Nós vamos repetir o processo nos 3 copinhos. Nós temos os nossos copinhos preenchidos. E aí a gente consegue fazer mais um acabamento ainda com raspas de limão que eu vou mostrar para você. Nós vamos colocar por cima só um pouquinho de raspas de limão, porque aí a pessoa vai saber que esse doce é de limão. Olha que charmosinho que fica. Prontinho, nós temos um doce de limão com um copinho de chocolate já acabado. E agora nós vamos mexer com as nossas bolinhas que nós fizemos e passamos no açúcar, lembra? Mas olha, você pode comercializar essa bolinha simplesmente assim no açúcar. Você tem um brigadeiro simples de limão. Mas há uma forma da gente deixar esse doce um pouco mais requintado e eu vou mostrar para você. A gente pode deixar esse doce com uma carinha um pouco mais requintada. Para isso, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer botõezinhos de florzinhas sem utilizar moldes. Com a mão mesmo você consegue fazer. Isso requer prática, então o primeiro que você fizer talvez não fique tão perfeitinho, mas você treina que ficam lindos, tá? Vou mostrar como é simples ser feito isso. Aqui eu tenho pasta americana que eu colori, olha, tenho até 3 cores, eu tenho branca e eu tenho 2 tons de rosa. Vou pegar qualquer uma só para mostrar para vocês. Se vocês usam da cor da preferência de vocês, tá? Então eu tenho a minha pasta americana já tingida, bonitinha aqui. E eu vou com as mãos fazer bolinhas pequeninas, tá? Então eu vou pegar e fazer bolinhas assim. Estão percebendo que é bem pequenininho? Eu vou deixar algumas já prontas para facilitar aqui. Vou pegar uma dessas bolinhas, eu vou apertar e arrastar com o dedo, olha só. Vou fazer de novo para vocês verem. Então eu tenho a minha bolinha, eu aperto e puxo o dedo para trás, certo? E agora eu vou retirar, descolar do meu dedo e com a outra mão, segurando, eu vou ajudar aqui e eu vou enrolar. Assim. E eu tenho um botãozinho feito. Vamos fazer mais um? Olha, mais uma bolinha. Eu aperto e arrasto com o dedo. Tiro ela daqui e aí eu vou enrolar. E eu tenho uma fenda aqui em cima que vai aparecer um botãozinho, tá vendo? Ó. E eu faço isso com todas as nossas bolinhas. Com a prática, gente, vocês vão ver que numa sentada você consegue fazer 100, 200 florzinhas dessa bem rápido. Tenho alguns botõezinhos já prontos. E aí você pode fazer esses botõezinhos com antecedência, deixar secando, mas dá para utilizar agora mesmo, vocês vão ver, tá? Gente, aqui eu tenho um saquinho simples, sabe aqueles saquinhos que vocês compram em casa de embalagem? Eu coloquei uma pequena porção de chocolate branco,
derreti no micro-ondas sem me preocupar com a temperatura. É o suficiente para derreter, que vocês vão ver que vai ser em torno aí dos 35 graus. A gente mexe o saquinho, percebe que está tudo derretido, tá ótimo. E aí eu coloquei um pouquinho de corante para chocolate na cor verde. Então eu tenho o meu chocolate todo tingido de verde, tá? Nós precisamos utilizar esse chocolate numa temperatura fria. Então eu acabei de tirar do micro-ondas, ele vai estar quentinho. Então o que eu faço? Numa superfície fria qualquer, eu vou passando o meu saquinho assim, mudando de lugar. Até que eu coloque em cima da minha mão e eu sinta que tá frio. Então já dá para utilizar. Não precisa se preocupar com temperagem, você faz o esfriamento nesse processo, tá? Você vai numa superfície fria, vai mexer no saquinho, mexer no chocolate que tem dentro, sentiu que tá frio, dá pra usar. Então eu vou fechar esse saquinho só para facilitar aqui pra mim. Eu sempre falo que a gente utiliza isso de cola. Quando você tem que colar uma florzinha, colar alguma coisa em cima de um bombom, você usa esse processo com chocolate da cor da sua preferência ou mesmo chocolate branco sem tingir. Dá para fazer com chocolate ao leite, vai ficar marrom. Então eu vou fazer utilizando esse chocolate o cabinho das flores para dar uma incrementada nesse doce. Num dos cantinhos do saquinho eu cortei com uma tesoura uma pontinha fininha. Então a gente faz um teste para saber se tá bom, olha só. Então eu tenho uma pontinha onde me dá um risquinho da espessura necessária. Ah, ficou muito fino, corta mais um pouquinho. Se você errou, cortou muito grosso, faz um nozinho nessa ponta e comece com a outra ponta, não tem problema nenhum. E aí nós vamos fazer o cabinho das nossas flores, tá? Vou tentar fazer aqui meio ao contrário para mostrar para vocês a frente para lá. Então eu venho aqui da parte de cima para baixo e faço um cabo, olha lá, de cima para baixo. Então eu tenho os meus cabos feitos. Antes deles secarem, nós precisamos colocar um botãozinho em cada um. A ideia, gente, para parecer que realmente é um botãozinho, essa parte da emenda da frente que a gente fez por cima tem que ficar para cima, para parecer que é a pétala desabrochando. E aí a gente coloca em cima de cada cabinho e já utilizando o final do cabinho como cola, ele que vai suspender a nossa flor. E vamos colocando um em cima de cada um. Prontinho. Aí você pode dizer para mim, olha, o doce tá pronto? Poderia estar, mas ainda você consegue fazer um acabamento melhor para parecer que a flor tá juntinha do cabo. Como que eu faço isso? Com o nosso chocolate colorido, eu faço um pinguinho no pezinho de cada flor para unir a flor ao cabo. Dessa forma aqui, olha, você faz um pinguinho e puxa para baixo, emendando com o cabo. Agora sim, nós temos a parte de baixo da nossa flor. E ainda eu consigo fazer uma simples folhinha para dar um acabamento. Então eu venho, dou um pinguinho de chocolate e dou uma puxadinha. Vai parecer que é uma folhinha de cada cabinho. Agora sim, o nosso doce está pronto.
Nós vamos levar à geladeira uns 5 minutinhos só para secar esse cabinho antes de embalar, para facilitar na hora de embalar. Gente, acabei de tirar o nosso doce da geladeira, tá bem sequinho, cristalizado, mas olhem só, um caiu. Esse é a ideia de deixar ele bem coladinho aqui para que não aconteça isso, mas é legal vocês verem que ele pode cair, vai dar para utilizar também. O que eu vou fazer? Como ele caiu e se juntou com as gotinhas que tinham aqui embaixo, com uma tesourinha, a gente corta. E não vai ter problema nenhum. Aí eu vou utilizar forminhas de acetato para colocar esse doce. Assim ele vai aparecer bem, vocês vão perceber bem como ele fica. E aí nós vamos colocar cada um dos doces em cima da nossa forminha. Olha só, tava bem coladinho, então ele não caiu. Estiver rolando, ó, que lindinho que ele fica. E muita gente já deve ter visto isso na internet, mas não sabia como era feito o efeito, né? E olha só. Aí você pode me dizer, ai, mas essa marca que fica em cima do que a gente usou para suspender é feio. Concordo. Como que a gente pode fazer? Nós vamos esconder essa marca. Lembra a nossa massa mole que nós utilizamos no copinho? Vamos usar ela para fazer esse acabamento. Então a gente vem com um pouquinho dessa massa e a manga de confeitar e fazemos uma pitanguinha, assim que a gente chama, da nossa massa de limão. Olha lá, gente, como o doce ficou bonito e diferente. Tenho certeza que o seu cliente vai pensar, como será que ela fez isso? O nosso segredinho aqui dessa técnica, onde você vira o doce de ponta cabeça e você tem esse efeito. Agora eu retirei da geladeira os nossos 2 outros doces. Esse copinho não tinha necessidade de ir para a geladeira. Como ele estava aqui, foi junto, mas não tem. Do jeito que você preenche o copinho, já dava para embalar que o seu doce está pronto sem problemas. A gente só levou realmente para secar o cabinho dos nossos botõezinhos. Se você colocar o dedo, eles estão bem sequinhos, a gente já consegue embalar. Então nós vamos embalando os copinhos. Uma coisa importante de se dizer aqui, eu preferi usar as forminhas de acetato. Quando a gente usa as forminhas de acetato, não tem necessidade de você usar aquele tapetinho plástico, porque o acetato é um material plástico. Quando você usa outro tipo de embalagem, de papel ou de tecido, sempre é legal isolar o doce da embalagem com o tapetinho. E agora nós vamos colocar os nossos docinhos, botõezinhos de limão, aqui na nossa forminha. Gente, olha só como fica fino e elegante esse doce com uma simples decoração. Você pode vender como um brigadeiro de limão passado no açúcar, ótimo, mas deixando esse doce mais requintado com a decoração, você pode vender ele um pouco mais caro, ou seja, você vai ter um lucro ainda maior no seu doce. Você viu que com uma única receita nós fizemos 3 versões de doce? Imagina que o seu cliente procurou algum tipo de doce de limão. Você tem 3 doces para apresentar para esse cliente. Olha como facilita a sua vida por ser uma massa só e os doces ficam lindos. Dê uma olhada só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu acabei me estendendo um pouquinho, então vamos continuar na próxima. Hoje eu falei sobre o primeiro pilar para ter sucesso com doces finos. Te mostrei como é possível criar ideias de receitas novas a partir de uma única receita e como isso pode ser muito lucrativo, mesmo para quem está iniciando do zero. Inclusive, comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você teve na aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre o segundo pilar, que é a apresentação dos seus doces finos, como criar decorações simples de fazer, mas que são impossíveis de serem ignoradas pelos seus clientes e também pelos convidados. Eu sempre falo que primeiro o cliente come com os olhos, então se você tem uma decoração que chama atenção, fica bem mais fácil de vender seus doces.
Agora eu tenho um convite para você. Toda semana tem live de receitas lá no meu Instagram. Segue lá, é @celadoces. Por hoje é só. Obrigada por ficar comigo até aqui. Te vejo na próxima aula. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Michel, eu sou aluno da última turma da professora Cela Doces e eu vim aqui deixar o meu depoimento. Para você, aluno que está em dúvida sobre investir no curso, eu recomendo a aquisição do curso. Não estou fazendo demagogia para agradar a professora. Eu simplesmente estou falando a verdade. No curso da professora Cela eu aprendi bastante coisa nova. Principalmente prestar atenção no design do doce para que a foto fique bonita, né? Para que o nosso feed de Instagram depois fique com fotos bonitas, fotos harmônicas, né? O curso da professora Cela tem uma gama enorme de aula teórica, desde precificação, venda, degustação, atendimento à noiva, rede social, contrato e principalmente ela nos ensina a pegar um doce tradicional e dar uma cara nova ao doce, né? Como ela mesmo diz, ela tempera a massa e cria um doce novo. Então você passa a desenvolver seus próprios doces através da técnica utilizada. E independente da receita do curso ser utilizado, por exemplo, em um copinho de chocolate, você consegue desenvolver a sua parte de criação para aplicar esse doce em outros formatos, em outros tipos de doces de casamento. Então é um curso que vale a pena. Quem tem interesse, compre, mas acima de tudo, estude, se dedique, que todo mundo conquista o seu lugar.